Olá, povo lindo, povo abençoado de Deus, a paz de Jesus e o doce amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto. Hoje é o último dia do mês vocacional, a qual nós tivemos a oportunidade de rezarmos por todas as vocações. A graça e a misericórdia de Deus e o Espírito Santo alcançou, é claro, todas as nossas intenções. Nós temos que ter fé, nós temos que ter sempre no coração a esperança de que tudo é pela vontade de Deus, tudo é conforme aquilo como Ele quer e não como nós muitas vezes queremos. É tudo pela vontade do Senhor. Amém? A liturgia de hoje, a igreja nos convida a refletirmos nessa 22ª semana do tempo comum, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 30, que vai falar do ministério de Jesus na Galiléia. E o texto vai nos ensinando, o texto é longo, e o texto vai nos ensinando, depois você pega aí na sua casa, leia com muita atenção, com muito zelo. Eu vou fazendo um pouquinho, pelo trecho para nós refletirmos aqui o Evangelho nesta segunda-feira. Dirigiu-se a Nazaré, onde havia sido criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Aqui é uma coisa já que nos chama a atenção. Jesus, ele dirige para a Galiléia, ele entra na cidade de Nazaré, aonde ele havia sido criado, e diz a palavra que no sábado ele vai à sinagoga segundo o seu costume, lembrando que Jesus é judeu. E o costume dos judeus é de ir à sinagoga aos sábados. Então Jesus, ele vai na sinagoga segundo o seu costume. Isso tem que ensinar a cada um de nós, porque nós, como católicos, como cristãos, católicos, apostólicos, romanos, nós temos o costume de ir à Santa Missa aos domingos. Embora seja um mandamento, mas é um costume nosso. Embora nessa pandemia nós ficamos no isolamento social, igrejas fechadas, tendo a transmissão pelas redes sociais, pelas TVs, mas algumas dioceses, algumas paróquias já retornaram com as Santa Missas presenciais e muitos já não querem mais voltar. Porque achou mais cômodo ficar em casa. É claro que tem toda uma restrição, todo um cuidado para essa volta, mas há muitas pessoas que já não querem mais. Estavam até brigando porque a igreja estava fechada. Agora estão brigando porque a igreja abriu. Infelizmente. Mas vamos pedir ao Espírito Santo para mexer no nosso coração, na nossa alma, para nós pegarmos novamente o hábito, o costume de ir à Santa Missa. E diz a palavra então que ele levantou-se para ler. E foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías, que fala dele próprio. Porque toda a liturgia, toda a palavra, toda a Sagrada Escritura vai falar de Jesus, do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então foi dado a ele o livro do profeta Isaías, com aquela passagem do capítulo 61, versículo 1 adiante, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Então Jesus, foi dado a ele o livro com essa passagem, e diz a palavra que ele escolheu a passagem, essa passagem que está escrito, e simplesmente ele anunciou
enrolou e deu de volta ao ministro e sentou-se. E todos aqueles que estavam ali na sinagoga, aqui vai dizer, todos lhes davam testemunho e se admiravam das palavras de graça, que procediam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Eles não receberam aquilo com uma imensa alegria, como é o filho de Deus. Não, ele é o filho de José, com uma certa desconfiança. E Jesus diz assim: sem dúvida me citareis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. E ainda mais, todas as maravilhas que fizeste em Cafarnaum, segundo ouvimos dizer, faze também aqui na tua pátria. E acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Aí Jesus fala daquela viúva no tempo de Elias, que o céu se fechou por 3 anos e meio e houve uma grande fome por toda a terra. E Deus enviou Elias, senão aquela viúva de Sarepta, na Sidônia. E Jesus diz também sobre que havia muitos leprosos em Israel, no templo do profeta Eliseu, mas foi enviado senão o Sírio de Naamã, aquele leproso, a qual se banhou nas águas. Porque Jesus ele vai direto ao ponto. Porque nós precisamos ser curados da nossa desconfiança e da nossa hipocrisia espiritual. Nós precisamos deixar a graça de Deus encher o nosso coração e a nossa alma. Diz a palavra que a essas palavras eles encheram-se todos de cólera. Todos ficaram com raiva, ao ponto de levantar e lançar Jesus fora da cidade. Eles conduziram Jesus a um alto monte para tentar precipitá-lo, para jogá-lo, como diz, ladeira abaixo. Mas diz a palavra, ele, porém, passou por entre eles e retirou-se, porque não era chegado o seu momento. A essas palavras nós precisamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração, que cuida de nós, que tem um amor por cada um de nós e presta bem atenção, façamos o bem a todo lugar, a todas as pessoas. Até os de casa vão desconfiar de nós, da mudança de vida. Presta bem atenção que aqueles que estavam ali, naquela cidade, Nazaré, muitos são parentes de Jesus e não o aceitaram. Mas continuemos fazendo a nossa parte. Claro, com a ajuda de Deus e com a graça do Espírito Santo. Que o Senhor possa restaurar a nossa vida e o nosso coração. Que assim seja. Amém. Você é de Deus, viva a santidade. Você é uma bênção.